Capítulo 4. Das vedações. Artigo 18. É vedado ao Distrito Federal: inciso 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhe o funcionamento ou manter com eles os seus representantes em relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. Inciso 2. Recusar fé aos documentos públicos. Inciso 3. Subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos públicos, pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda, política partidária ou com fim estranho à administração pública. Inciso 4. Doar bens imóveis de seu patrimônio ou constituir sobre eles ônus real, bem como conceder inceções fiscais ou remissão de dívida, sem expressa autorização da Câmara Legislativa sob pena de nulidade do ato. Capítulo 5. Da Administração Pública. Seção 1. Das Disposições Gerais. Artigo 19. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Distrito Federal obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, transparência, eficiência e interesse público, e também aos seguintes. Inciso 1. Os cargos, os empregos e as funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da legislação. Inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de prova de título, de acordo com a natureza e a complexibilidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvado as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 3. O prazo de validade do concurso público será até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público de provas ou de provas de título será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e pelo menos 50% dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos de condição prevista em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Inciso 6. Vedado. Inciso 7. A lei ressalvará percentual de cargos em empregos públicos para portadores de deficiência, garantindo as adaptações necessárias à sua participação em concurso público, bem como definirá critérios de sua admissão. Inciso 8. A lei estabelecerá os cargos de contratação de pessoal por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 9. 9. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o artigo 33 do parágrafo 5º somente pode ser fixada ou alteradas por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índice. Inciso 10. Para fins do disposto no artigo 37, inciso 6 da Constituição da República Federativa do Brasil, fica estabelecido que a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargo, funções e empregos públicos, dos membros de qualquer dos poderes e dos demais agentes políticos do Distrito Federal, bem como aos proventos de aposentadoria e pensões, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, na forma da lei, não se aplicando o disposto nesse inciso e aos subsídios dos deputados distritais. Inciso 11. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 11. É vedado a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Inciso 13. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidores públicos não são computados e nem acumulados para fins de concessão de acréscimo ulteriores. Inciso 14. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto. Alínea A. Nos incisos 10 e 13 deste artigo e no artigo 125, inciso 5. Alínea B. Nos artigos 39, parágrafo 4º e 150, parágrafo 2º, 153, parágrafo 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Inciso 14. Alínea A. A de dois cargos de professor.
A linha B, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. A linha C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Inciso 16. A proibição de acumular entende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedade controlada direta ou indiretamente pelo poder público. 18. A administração fazendária e seus agentes fiscais, aos quais compete exercer privativamente a fiscalização de tributos do Distrito Federal, terão em suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Inciso 18, né? Inciso 18. No caso aquele era 17, esse é 18. Somente por lei específica pode ser, a linha A, criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. A linha B, transformada, fundida, cindida, incorporada, privatizada ou extinta entidade de que trata a linha A. Inciso 19. Depende de autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Inciso 20. Ressalvado a legislação federal aplicável ao servidor público do Distrito Federal, é proibido substituir, sob qualquer pretexto, trabalhadores de empresas privadas em greve. Inciso 21. Todo agente público, qualquer que seja sua categoria ou natureza do cargo, emprego, função, é obrigado a declarar seus bens aí na posse, exoneração ou aposentadoria. 23. A lei disporá sobre cargos que exijam exame psicotécnico para ingresso e acompanhamento psicológico para processo funcional. Progressão funcional. 23. Os integrantes da carreira, fiscalização e inspeção é garantida a independência funcional no exercício de suas atribuições, exigida aí um nível superior de escolaridade para ingresso na carreira. Parágrafo 1º. É direito do agente público, entre outros, o acesso à profissionalização e ao treinamento como estímulo de produtividade e à eficiência. Parágrafo 2º. A lei estabelecerá a punição do servidor público que descumprirá aí os preceitos estabelecidos neste artigo. Parágrafo 3º. São obrigados a fazer declaração pública anual de seus bens, sem prejuízo do disposto no artigo 97, aos seguintes agentes públicos. Isso aqui é importante, pessoal. Inciso 1. Governador. 2. Vice-governador. 3. Secretário de Estado do Distrito Federal. 4. Diretores de empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias e funções. Temos aqui também o inciso 5, né, que é os administradores regionais. O 6, que é o Procurador-Geral do Distrito Federal. Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Inciso 8, deputados distritais. E o 9, que é Defensor Público Geral do Distrito Federal. Parágrafo 4º. Para efeito do limite remuneratório de que trata o inciso 11, não serão computados as parcelas de caráter indenizatório previsto em lei. Parágrafo 5º. Aplicam-se o disposto no inciso 10 a todas as empresas públicas e as sociedades de economia mista, distritais e sua subsidiária. Parágrafo 6º. Do percentual definido no inciso 5 deste artigo, excluem-se os cargos em comissão dos gabinetes aí parlamentares e lideranças partidárias da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Parágrafo 7º. Para a privatização ou extinção de empresa pública ou sociedade de economia mista, a que se refere os incisos 18 desse artigo, a lei específica dependerá de aprovação por 2/3 aí dos membros da Câmara Legislativa. Inciso 1. A privatização de empresa pública ou sociedade de economia mista, de que trata o inciso 18 desse artigo, condicionada à autorização legislativa nos termos deste parágrafo, depende de manifestação favorável da população sob forma de referendo. Inciso 2. A lei que autorizar a privatização mediante alienação de ações de empresa pública e sociedade de economia mista estabelecerá as exigências de cumprimento pelo adquirente de metas de qualidade do serviço de atendimento e aos objetivos sociais inspiradores aí da constituição das entidades. Parágrafo 8º. É proibido a designação para funções de confiança ou a nomeação para emprego ou cargo em comissão,
incluídos aí aos de natureza especial, né, de pessoas que tenha praticado ato tipificado como causa de ineligibilidade prevista na legislação eleitoral. Parágrafo 9º. Fica vedado a nomeação de cônjuge, né, companheiro ou parente aí em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive aí das autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função aí gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes do Distrito Federal, compreendido aí na vedação, o ajuste. A vedação, o ajuste. Temos também aqui o parágrafo 10. A vedação de que trata o parágrafo 9º não se aplica aos ocupantes de cargo efetivo da carreira em cuja estrutura esteja o cargo em comissão ou a função gratificada ocupada. 11. A apuração do percentual de que trata o inciso 5 é feita em relações ao somatório dos cargos em comissão, providos na administração direta, autárquica e fundacional de cada poder. Parágrafo 12. A lei deve dispor sobre os requisitos e as restrições aí aos ocupantes de cargos ou empregos da administração direta e indireta, que possibilite o acesso às infrações privilegiadas. Parágrafo 13. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração pública pode ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e ao poder público que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para os órgãos ou entidades cabendo a lei dispor sobre. Temos aqui o inciso 1, que é o prazo de duração do contrato. 2. Controles e critérios aí de avaliação de desempenho, direitos e obrigações e responsabilidades dos dirigentes. Temos o inciso 3, a remuneração do pessoal. Parágrafo 14. É vedado a percepção simultânea de provento de aposentadoria, né, decorrente do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 da Constituição Federal, com a remuneração ou subsídio de cargos, emprego ou funções públicas, ressalvada os cargos acumuláveis na forma da lei orgânica, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Artigo 20. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro. É assegurado aí o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Artigo 21. É vedado discriminar ou prejudicar qualquer pessoa pelo fato de haver litigado ou estar litigando aí contra os órgãos públicos do Distrito Federal nas esferas administrativa ou judicial. Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas que se considerem aí prejudicadas poderão requerer revisão dos atos que derem causa a eventuais prejuízos. Artigo 22. Os atos da administração pública de qualquer dos poderes do Distrito Federal, além de obedecer aos princípios constitucionais aplicados aí à administração pública, devem observar também aos seguintes. Temos aqui o inciso 1. Os atos administrativos são públicos, salvo quando a lei, no interesse da administração, impuser sigilo. Inciso 2. A administração é obrigada a fornecer certidão ou cópia autenticada de atos, contratos e convênios administrativos a qualquer interessado, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de responsabilidade de autoridade competente ou servidor aí que negar ou retardar a expedição. Inciso 3. É garantida a gratuidade, da expedição da primeira via da cédula de identidade pessoal. Inciso 4. No processo administrativo, qualquer que seja o objeto ou procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, o contraditório, a ampla defesa e o despacho ou decisão motivados. Inciso 5. A publicidade dos atos, programas, obras, serviço e as campanhas dos órgãos e entidades aí da administração pública, ainda que não custeados diretamente pelo erário, obedecerá aí aos seguintes. A linha A, ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo aí custar aí símbolo, expressões, nome ou imagem aí que caracterize aí promoção pessoal ou de autoridades ou serviços públicos. A linha B, ser suspensa 90 dias antes da eleição, ressalvado aquelas essenciais ao interesse público. Inciso 6.
A todos são assegurados a razoável duração do processo administrativo e aos meios que garantam aí a celeridade de sua tramitação. Parágrafo 1º. Os poderes do Distrito Federal, com base no Plano Anual de Publicidade, ficam obrigados a publicar nos seus órgãos oficiais quadros demonstrativos de despacho realizado com a publicidade e propaganda, conforme dispuser a lei. Parágrafo 2º. Os poderes do Distrito Federal mandarão publicar trimestralmente no Diário Oficial do Distrito Federal demonstrativos das despesas realizadas com propaganda e publicidade de todos os seus órgãos, inclusive os da administração indireta, empresa pública, sociedade de economia mista e fundações mantida pelo poder público, com a discriminação do beneficiário, valor e finalidade conforme dispuser a lei. Parágrafo 3º. Os poderes do Distrito Federal mandarão publicar mensalmente nos respectivos sítios oficiais na internet demonstrativo de todas as despesas realizadas por todos os seus órgãos de forma clara e compreensível ao cidadão, inclusive aos da administração direta, indireta, empresa pública, sociedade de economia mista e fundações mantidas pelo poder público, com a discriminação do beneficiário do valor. Do valor e da finalidade conforme dispuser a lei. Parágrafo 4º. A lei deve disciplinar as formas de participação de usuários na administração pública direta e indireta, regulando especialmente. Inciso 1. As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, assegurada a manutenção de serviços de atendimento aos usuários e avaliações periódica, externa e interna da qualidade dos serviços. Inciso 2. O acesso dos usuários a registro administrativo e informações sobre os atos do governo, observado o disposto no parágrafo 5º, inciso 10 e inciso 33 da Constituição Federal. Inciso 3. A representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Artigo 23. A administração pública é obrigado a, inciso 1, atender às requisições judiciais nos prazos fixados pela autoridade judiciária. 2. Fornecer a qualquer cidadão, no prazo máximo de 10 dias úteis, independentemente de pagamento de taxas ou emolumentos, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres aí para a defesa de seus direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal ou coletivo. Parágrafo único. A autoridade ou servidor que negar ou retardar aí o disposto nesse artigo incorrerá aí em pena de responsabilidade, executados aí aos casos de comprovada a impossibilidade. Artigo 24. A direção superior das empresas públicas, autárquica, fundação e sociedade de economia mista terá representantes aí dos servidores escolhidos do quadro funcional para exercer funções definidas na forma da lei.